fazer comparações entre os filhos. É muito comum. E alguns pais, eles fazem até sem perceber, viu? Mas afinal de contas, não é porque nasceram do mesmo pomar, da mesma árvore, que os frutos precisam ser iguais, não é mesmo? Pra gente conversar mais sobre esse assunto, sobre essas comparações que os pais acabam fazendo com os filhos. E não é só quem tem 2 filhos, não, quem tem 3, quem tem 4, quem tem 5, quando vê, tá comparando, viu, gente? A nossa super psicóloga Heloísa Feltrin nos dá o ar de sua graça hoje aqui, neste feriado do trabalhador. Tudo bom, Elo? Tudo bem, Patrícia. Eu tava pensando ano passado, no dia do trabalho, eu também tava aqui. Olha que delícia. Sério? Porque eu gosto tanto de estar aqui pra falar sobre esses assuntos. Que no dia do trabalho a gente você já tá escalada. Eita, coisa boa. Olha, não sabia dessa, que legal. Então, pro ano que vem, já coloca lá na tua agenda. Opa, já deixa o dia 1º agendado pro Vitrine Revista. Reservado. Porque assim, Paty, se a gente for falar de pais, de comparação, de tudo, mas comparando então do ano passado pra cá, né? E comparando os pais, esse processo, ele acontece não só na paternidade com os filhos, mas às vezes se expande pra toda a família, né? Às vezes naquele assuntinho assim, porque o seu primo tá lá não sei onde, tá ganhando no concurso lá 15 mil por hora, e você tá aqui ainda, né? Então isso prejudica muito, não só os filhos, mas todo o processo familiar ali. Entendi. Mas assim, pegando ali nos primórdios do seio familiar com criança pequena, vamos começar da infância ali, né? Os pais ali com 2, 3 filhos, e daí às vezes acontece, né? Porque teu irmão fazia assim, porque tua irmã, ela é daquele outro jeito. E daí vem aquela comparação. Como que isso funciona na cabeça da criança? Como que ela entende isso? Pois é, Paty. As crianças, elas são pequenas esponjas emocionais. Então, às vezes, uma forma que a gente fala para ela de um jeitinho ali vai ser suficiente para criar um pequeno caos dentro dessa cabecinha, né? Então, é muito importante, assim, não é um processo natural, mas acontece com naturalidade dos pais. Às vezes são reproduções que os pais escutaram lá na infância. Então hoje acabam saindo, né, quando eles se tornam pais, acaba saindo esses fantasmas do passado para a criança que está chegando ali, né? Essas comparações que existem. Porque o seu irmão faz isso, você não faz, né? Não é natural, mas acontece com naturalidade. O que a gente precisa pensar, Paty? Na maternidade, a paternidade, ela exige muito de um processo de consciência. A gente tem que parar, pensar, refletir o que sai da nossa boca e o que chega para essa criança, né? Pensando que essa criança, ela vai ser mais emotiva, ela vai ser mais sensível. E mesmo aquelas crianças assim que são mais bagunceiras, que parece que não estão nem aí, elas estão sim, né? Elas se importam com isso. Então, esse processo de comparação dos pais acaba gerando uma rivalidade entre os irmãos, né? Então, já que o fulaninho faz desse jeito, eu tenho que fazer também. Ou então eu vou fazer o contrário para chamar a atenção de um outro jeito, né? E acaba uma rivalidade que não é um processo saudável ali, dentro de uma amizade, de uma fraternidade entre os irmãos. Isso, ou seja, a saúde emocional dos filhos, ela já vai começar ali de um jeito diferente, né? E vamos dizer assim, mas Patrícia saiu, né? Sem querer eu tava ali no calor do momento e falei, comparei e aconteceu. E agora? Voltar atrás não tem como, né? Mas o que eu posso fazer para tentar remediar a situação? Com esse processo de consciência, Paty, de você perceber, né, isso que você trouxe, de você entender o que você está falando, você pode se retratar com a criança, ela entende. E é muito gostoso quando a gente começa a conversar com as crianças e explicar para elas, né? Olha, me desculpa, eu falei desse jeito, mas é que eu estava chateada, né? É que eu gostava quando o seu irmão fazia desse jeitinho. Por exemplo, seu irmão sempre lavou a louça, sempre gostou de lavar a louça. Mas se você não gosta, o que você gosta de fazer? Você gosta de varrer a casa? Ótimo, você me ajuda muito quando você varre a casa. Pode ser. A gente consegue fazer mais alguma coisa? E nisso você vai trabalhando e desenvolvendo com a criança coisas que são da criança, né? Você falou das questões ali de irmãos que são, né? A fruta que é diferente ali. Eu tenho uma prima que teve gêmeos. E hoje de manhã ela mesmo postou um stories dos 2 pequenininhos, eles fizeram 1 aninho agora, deles dançando, um dançando animadíssimo, cantando, e o outro olhando pra ele assim, como quem diz assim, tipo, amada, de manhã, calma, vamos acordar primeiro, né? Então esse processo de diferença deles é muito importante quando a gente entende que eles são sim diferentes, que cada um vai ter a sua personalidade, mesmo irmãos de gêmeos, por exemplo, que estão juntos desde a barriga, os mesmos
mesmos pais, as mesmas vivências, são personalidades diferentes, são crianças diferentes. Isso, né? Com certeza. E quando criança, muitas vezes, ali, eles não conseguem entender, né? A mãe, então, gosta mais do fulano ou da ciclana, né? Porque fica me comparando, quer que eu seja igual o fulano, quer que seja igual o meu irmão. E isso vai criando dentro do coraçãozinho, da mente dessa criança, de que ela tem que ser uma pessoa que talvez ela não é na essência. Exatamente, Paty. E quando a gente fala disso na vida adulta, a gente precisa pensar que as pessoas têm formas de se relacionar que são diferentes, né? Aquilo que a gente chama das linguagens do amor. Uma vai aprender mais ouvindo, a outra mais falando, a outra é sentindo o calor, né, da outra pessoa. Então também é importante pensar nisso. Talvez a linguagem do irmão, ela casa mais com a linguagem dos pais. E você tem uma outra linguagem que talvez a família não está conseguindo identificar ali. Quando a gente começa a entender que cada pessoinha vai amar de um jeito, fica mais fácil compreender esse processo, né? Tanto dos pais quanto dos filhos em relação aos pais. Não é que meu pai e minha mãe não me ama mais o meu irmão. É que ele ama diferente. Talvez olhando de fora, as coisas casem mais de um lado do que do outro. Mas a gente precisa pensar também nesse processo. Às vezes com o irmão é mais afeto, porque aquele irmão é mais afetuoso. Mas comigo é mais dos presentes. Os pais gostam de presentear mais, gostam de falar mais, elogiam mais, né? Então também tem esse processo dos filhos com os pais, o que muda muito as relações, né? Então, você em casa que está assistindo a gente, pensa nesse processo também, como você se relaciona com os pais, né? Tem essas duas linhas que a gente precisa conversar. Os pais, sim, hoje que você é pai, você é mãe, pense também na forma que você passa para os seus filhos. Porque às vezes a forma ali, mas eu sempre falo, né? Eu sempre falo para ele que eu amo ele, parece que ele não escuta. É porque talvez não seja essa linguagem real que essa criança está entendendo, né? E aí, às vezes, vai ter essa comparação. A comparação, ela é importante, Paty, a gente não pode tirar ela, né? Porque quando a gente compara, a gente entende o processo que está acontecendo. Agora, quando a gente só fica no porquê. Porque ele é assim, porque é desse jeito, porque não é diferente, porque não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente está voltando e buscando justificativas. Justificativas, elas não são legais, elas não vão mudar o relacionamento. Então, a gente precisa buscar o futuro, olhar para o futuro. Ok, comparei e entendi que temos essa diferença. E agora, o que eu faço? Né? Isso é um processo inteligente, da inteligência emocional na maternidade e na paternidade. Eita, que coisa boa, a tal da inteligência emocional. Vocês estão vendo que lindo que é isso, gente? Elô sempre traz palavras sábias e maravilhosas aqui pra gente. Elô, minha linda, obrigada pela tua presença nesse feriado, viu? Passa seu Instagram, que às vezes a gente sabe que ser pai e ser mãe é um desafio gostoso? Mas é um desafio, né? Às vezes a gente se vê meio perdido. Aí nessas horas ter um acompanhamento de alguém profissional, uma palavra amiga, alguém que te salva naquele momento, dá uma luz, é essencial, viu, gente? Pode mandar no direct de Elô. Vai lá. Pode sim. Pode mandar mensagem pra mim, fala comigo que a gente vai se conversando, explicando essas questões, Isso. Né? Heloísa Feltrin, _psicóloga. Lá no WhatsApp, no Instagram tem o meu WhatsApp. Pode entrar em contato comigo, conversar, tirar suas dúvidas, né? A psicoterapia é um processo muito legal pra gente trabalhar a inteligência emocional, preparo pra maternidade, porque não é fácil, né, Paty? Tem muitas coisas ali que a gente precisa entender com a gente antes de trabalhar essa questão da maternidade, né? Isso aí. É bonito, é gostoso, mas não é tão fácil. Mas dá pra facilitar. Mas dá, né? Tem jeitinho. Tem. Linda, obrigada mais uma vez. Excelente semana. Obrigada pra você também. Amém.